Esse aqui quem vos fala é Felipe Maia e está começando mais uma aula do Sala Teológica. Isso mesmo, nesta aula iremos estudar sobre vida, ensino e obras de Jesus. Isso mesmo. Gente, na cristologia existem 4 pilares que é muito fundamental para o ensino de Cristo. O primeiro se chama arque. Eu vou colocar aqui, ó. Arque. O segundo se chama physis. Ó. O terceiro se chama cosmo. E o quarto se chama logos. Logos. Isso mesmo. Gente, preste atenção. Arque significa raiz. Physis significa natureza. Cosmos significa universo. E logos significa propósito. Propósito. Gente, preste atenção nisso aqui em nome de Jesus. Em Colossenses, capítulo 1, verso 16 e 17, principalmente o verso 17, vai estar escrito que Cristo Jesus, ele é o cabeça de toda a criação. Isso é importante porque se refere à raiz. Cristo é o cabeça de toda a criação. Então se refere a arque, a raiz. É importante porque a criação, ela precisa ter uma raiz. Por que ela foi criada? Por qual propósito? Por quem? Para a ciência, a criação, ela foi criada por um hipotético, ou seja, uma explosão. Uma explosão. Isso mesmo. Mas, para nós, conhecedores da Escritura, seguidores de Cristo Jesus, sabemos que a criação, ela tem uma raiz. E esta raiz aponta para Jesus, como está escrito em Colossenses 1, 16 e 17. Preste atenção. Physis significa natureza. 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 É bem verdade que aquele que tem raiz, ele possui uma natureza. Uma natureza. Que natureza é essa? Preste atenção. Atributos. Vou botar aqui o nome, ó. Atributos. Esses atributos aqui não se refere a atributos comunicáveis, mas se refere a atributos incomunicáveis. Gente, qual é o principal atributo incomunicável de Deus? Preste atenção. Eu vou colocar 3 aqui, 3 que todo mundo conhece. Onipotente, onisciente, onipresente. Então Deus, com a sua onipotência, Deus com a sua onipotência, ele dá início a uma criação, ou seja, ele dá início à criação do universo. Isso mesmo. Então, a natureza de Cristo é criar. A natureza de Cristo é criar. A natureza de Cristo é criar. Grava essas 3 coisas que eu vou falar para você. Na criação, Deus Pai domina, Deus Filho
realiza, ele cria. E o Deus Espírito Santo, ele aplica. Então isso é muito importante para o seu conhecimento. Então a sua natureza é criar, é realizar. Esse é o nosso Jesus. Preste atenção, Cosmo, ele deu início à criação do universo. Ele deu início à criação do universo. Isso é muito lindo, gente. Muito lindo. Muito lindo. Gente, eu queria que vocês soubessem de algo muito importante aqui. Algo muito importante. O nome de Jesus, né, Yeshua, que é comparado com Yahvé, sendo os dois mais antigos nomes que já existiu no Antigo Testamento. Preste atenção. O nome Yahvé, se escreve assim, gente, ó. Se escreve assim, que corresponde esse nome aqui, ó. Esse nome, YHWH. O Y no hebraico se chama Yud. O H no hebraico é rei. O W no hebraico é Vav. E o H é rei novamente no hebraico. Yud significa emanação. O H significa que é rei, significa criação. O Vav significa formação. E o rei novamente significa ação. Então, Deus no universo, ele estava emanando antes de criar, ou seja, exalando a sua essência. Isso mesmo. Deus, ele passou a criar, ou seja, a dar origem ao que não existia. Deus passou a formar, ou seja, colocar tudo em seu devido lugar. Isso mesmo. O último significa ação. Então Deus teve ação para criar. Deus teve ação para dar origem a algo que não existia. Mas tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito. Eu vou colocar um versículo aqui, gente, ó. Salmos 90, verso 2. Está escrito: antes de fundaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Ele é Deus, gente. Antes que o universo existisse. Tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito. Preste atenção que eu vou falar para você. Os gregos, eles eram muito filosóficos quanto à ideia da vida. Da vida. Eu vou focar aqui em vida, porque ensinos de Jesus a gente já conhece. Ensinos e obras. Quais foram as obras de Jesus? As obras de Jesus foi ministrar a palavra do reino do céu, foi alimentar, foi profetizar, foi curar, cuidar, restaurar. Essa foi uma das obras de Jesus. Foi morrer, ressuscitar, é uma obra salvífica. Qual foram os ensinos de Jesus? Jesus, ele deixou muitos ensinos muito lindos, mas vamos focar aqui em relação à vida, Preste atenção nisso aqui, gente, ó. Os gregos, eles usavam 3 tipos de palavra para falar a respeito da vida. A primeira era bios, bios. A segunda era puxê, isso mesmo, puxê. A terceira era zoe. Gente, preste atenção, porque isso aqui tem um significado muito profundo, muito profundo. A primeira se refere à vida natural, A segunda se refere à vida da alma, vida da alma. E a terceira se refere à vida divina. Vida divina, isso mesmo, vida divina. Gente, preste atenção. Jesus, ele falou muito a respeito da vida. Muito, muito, muito. Aí enumera os versículos falando que Jesus,
ele era vida. João 4, Jesus é vida. João 6, Jesus é o pão da vida. João 7, Jesus é a água da vida. Isso, Jesus ele falou muito a respeito da vida. João 11, Jesus ele é a ressurreição e a vida. O verso 14 de João, o verso 6. Jesus ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus ele falou muito da vida, muito da vida, muito. Então preste atenção, a vida bios é uma vida natural, que todo ser humano ele tem. Todo ser humano tem uma vida natural. Todo ser humano tem uma vida natural. Ele deita, ele levanta, ele tem os seus deveres no dia seguinte. Isso é uma vida natural. Isso é uma vida natural. Isso é uma vida natural. Preste atenção nisso aqui. Todo ser humano, ele tem uma vida da alma. A vida da alma, gente, ela se refere o quê? A sentimento. Sentimento. Ela se refere à inteligência. Isso mesmo. A inteligência e a vontade. Vontade, A vida da alma, ela é gerada pelo processo do intelecto. Ela é gerada pelo processo do intelecto. Então esta vida, ela tem sentimento, ela tem inteligência, ela tem vontade. E esta vida, todo ser humano tem. Porque todo ser humano tem sentimento. Todo ser humano ele tem conhecimento. Todo ser humano tem vontade. Todo ser humano tem vontade. Todo ser humano tem vontade. Então, a vida puxê é uma vida que todo ser humano tem. Tanto a vida bios como a vida puxê. Todo ser humano tem. Agora preste atenção nisso aqui. A vida zoe é uma vida que ninguém tem, a não ser aqueles que já foram salvos em Jesus. Eu vou te falar o porquê, Eu vou te falar em João 14, 6. Gente, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso em nome de Jesus. O que está escrito nesse verso, João 14, 6? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, Jesus, ele não é um caminho. Jesus, ele não é uma porta. Jesus, ele é o caminho. O O soa como único. Isso, soa como único. Se não for por Jesus, não vai ser por mais ninguém. Se não for por Jesus, não vai ser por mais ninguém. Então ele é único. Isso significa que esse caminho é único e que ele só existe em Jesus. Preste atenção, é a verdade. Jesus é a verdade e a vida. Quando Jesus, ele se refere à vida, Jesus não está falando da vida bios. Jesus não está falando da vida puxê. Jesus está falando da vida zoe. Isso mesmo, da vida divina. Sabe o que isso significa? Que Jesus, ele não veio nos dar uma vida natural. Jesus, ele não veio nos dar uma vida cheia de vontade, que no caso é puxê. Jesus veio nos dar uma vida divina. Que vida é essa? É uma vida santa, irrepreensível, imaculada. É uma vida como Deus a tem. É uma vida transformada. É uma vida gloriosa. Isso, Jesus, ele veio nos dar essa vida. É por isso que existe o Logos. Logos se refere ao verbo. Quem é o verbo? João capítulo 1, verso 1. Se refere ao verbo. O verbo se refere à palavra. Se refere à palavra. A palavra se refere a Jesus. Por quê? Porque ele é a verdade.
Aleluia. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Então escute isso daqui. Nenhuma verdade, ela não é dita calada, ela é dita com palavras. A Escritura é verdade. A Escritura é verdade. O nosso Jesus é verdadeiro. Ele foi verdadeiro com os discípulos, ele foi verdadeiro com as pessoas, ele foi verdadeiro com os judeus, ele foi verdadeiro com os gregos, ele foi verdadeiro com os gentios. Ele é verdadeiro. Tudo que Jesus disse aconteceu, está acontecendo, irá acontecer, porque ele é verdadeiro. Aleluia. Então Jesus, ele é o propósito, ele é o propósito da existência de tudo isso. Jesus, ele é o propósito da vida zoio. Jesus, ele é o propósito da vida divina que veio estabelecer para você, aluno do Sala Teológica. Para mim, ele veio estabelecer esta vida para nós. Isso mesmo, quando morrermos, e subirmos à glória, subirmos ao céu, Jesus, ele nos dará essa vida. Aleluia! Ele nos dará essa vida superior às demais vidas, essa vida a qual não iremos mais chorar, não iremos mais se angustiar, não iremos mais se entristecer, se abater, se decepcionar, se frustrar, ficar amargurado, ao mesmo tempo também alegre, sorrir. Não, esta vida, ela é superior às demais, iremos sorrir para sempre, se alegrar para sempre, cantar, passear, aleluia. É a vida que Jesus veio nos dar. Essa é a vida, e este é a vida, ensino e obras de Jesus. Jesus, ele vem ensinar sobre a vida. Isso, Jesus, ele vem ensinar sobre a vida. E a sua maior obra, gente, a sua maior obra foi trazer a vida. Porque se Jesus, ele morre em uma cruz, pela expiação do pecado da humanidade, ele está gerando vida. Vida para todo ser humano. Porque ali gera a obra da salvação. E a salvação se refere à vida. Vida transformada, vida santa, vida imaculada, irrepreensível. Aleluia. Esse é o nosso